Viu? Boa tarde, amiga. E olha, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil está na mira das autoridades, investigado por suposta exploração sexual. Ele já vinha, na verdade, sendo investigado, mas agora o caso ganhou uma repercussão nacional, depois que outro criador de conteúdo famoso expôs nas redes sociais o conteúdo que Ítalo Santos publica com menores de idade. A polêmica ganhou repercussão nacional depois que um conhecido influenciador digital decidiu expor em um vídeo os conteúdos considerados inadequados publicados por outro criador famoso. 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe para milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Felca, como é conhecido nas redes sociais, fez críticas duras a Ítalo Santos, um dos maiores criadores de conteúdo com mais de 20 milhões de seguidores. Na internet, ele publica desde momentos da rotina até registros íntimos de crianças e adolescentes emancipados, que chama de filhos. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça... A primeira a integrar a chamada Turma do Ítalo foi Camilinha, hoje com 17 anos. Quando começou a aparecer nos vídeos com danças sensuais e até roupas íntimas, tinha apenas 12. Ela entrou para a rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou para você, não foi? O influenciador também exibiu em seu perfil público a recuperação da adolescente após uma cirurgia de implante de silicone, realizada aos 17 anos. Felca alertou ainda para o risco de pedófilos se engajarem com esse tipo de conteúdo na internet. O algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Por causa desses e de outros vídeos que supostamente exploram a sexualidade de crianças e adolescentes, o influenciador passou a ser alvo não apenas de críticas, mas também de uma investigação do Ministério Público da Paraíba. Além disso, um inquérito policial foi instaurado e os perfis de Ítalo e da menor Camilinha devem permanecer fora do ar até o fim das investigações. As denúncias contra Ítalo começaram ainda no ano passado. Na época, ele postou o vídeo se defendendo e disse que a assessoria jurídica estava tratando do caso e que sempre que surgem denúncias, os fatos são rapidamente esclarecidos. E a gente, se não deve, coopera com o Ministério Público. Segundo esse advogado, o influenciador também está sendo investigado por suspeita de exploração de trabalho infantil, crime que pode levar até 8 anos de prisão. Inclusive, nesse caso, os pais das crianças e adolescentes que expõem as crianças nessa situação, eles também podem ser responsabilizados criminalmente, podendo até ser afastado do convívio dos pais, dependendo da gravidade da situação. As plataformas que hospedam os vídeos com menores de idade publicaram notas de repúdio e afirmaram utilizar tecnologias para identificar e remover conteúdos de exploração infantil. A mãe de Camilinha, adolescente citada no vídeo de Felca, se manifestou nas redes sociais, demonstrando apoio incondicional à filha. Em tom de desabafo, escreveu: "Ninguém sabe da vida de ninguém, só sabem o que a gente posta." Para esta promotora, o caso pode enquadrar o influenciador em diferentes crimes previstos no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse momento, o que nós estamos realmente vendo e encontrando é um processo de adultização excessiva de crianças, de adolescentes que convivem com o Ítalo Santos. Até o momento, Ítalo Santos não se pronunciou publicamente sobre as novas acusações. Vamos lá, gente, muito mais do que mostrar a exploração que existe na internet feita por influenciadores, o Felca também quis alertar os pais o quê? Como postagens simples
sem nenhuma maldade, podem parar nas mãos dos pedófilos. Como que às vezes você pai, você mãe, postou uma foto bonitinha ali do seu filho, da sua filha, como que você pode acabar alimentando o algoritmo das redes sociais e expondo o seu filho a esses criminosos? Esse é o nosso assunto de agora. Vamos entender melhor então aqui. Vem cá, ó. O psicólogo Patrick Barbosa está aqui com a gente para ajudar nesse bate-papo. O Otávio Lube, que ele é especialista em segurança da computação. Muito obrigada, professor. Também ele dá uma aula aqui pra gente. E a Kathleen Ferraz, gente, ela tem criança, ela tem uma menina, tem 6 anos, não é isso? Você ficou preocupada, 7, né? Você ficou preocupada com tudo isso que veio à tona agora? Te assustou, Kathleen? Sim, com certeza, porque às vezes passa tão natural algumas coisas que a gente não percebe que às vezes acontece em casa. Igual na minha casa chegou muito sutil, videozinho de maquiagem, mamãe, olha maquiagem com bichinho, e aí você começa a comprar porque minha amiguinha tem, e aí quando você vê a sua filha não quer mais sair de casa sem maquiagem, né? E aí a autoestima começa a ficar baixa. Querer fazer videozinhos no YouTube, não tem dancinha, mas você faz uma carinha assim, e você começa a olhar e falar, tem alguma coisa diferente. Você não é mais criança, você está agindo como adulto, né? Então, se você não tiver aquele olhar bem sensível, acaba que passa despercebido. E aí, quando você vê, você já perdeu o seu filho nesse mundo que está aqui para detonar as crianças, né? Usar as crianças mesmo como um produto, né? Onde que antigamente era menos visível por conta de não ter tanta internet, mas hoje em dia a criança se tornou um comércio livre para você poder ver de graça em qualquer lugar. E até mesmo como mãe, você hoje presta atenção na foto linda da sua filha, que antes, assim, que você tirou, pronto, a foto perfeita. Vou postar, não, quer dizer, não vou postar mais não, porque talvez, você presta atenção, você filtra isso? Sim, ultimamente, depois de tantos vídeos que tem passado, a gente tem que começar a observar. Então, assim, algumas fotos que parecem tão natural, tá de shortinho, mas só que mostra a perna, eu tiro, corto, deixo da parte de cima, algumas poses, eu falo assim, não, você é criança faz pose de criança, shortinho, roupa, igual às vezes a gente vai numa loja comprar roupa infantil, não tem mais roupa infantil, as roupas das crianças são sempre transparentes, muito curtas, então eu evito comprar, evito fotografar muitas coisas, Instagram, pouquíssimos vídeos a gente faz com as crianças, porque qualquer coisinha que parece bobo, mas se torna conteúdo, né, para esses pedófilos e tudo mais. Olha, professor Otávio, é triste para um pai, para uma mãe, a gente olhar e pensar assim, nossa, que foto linda da minha filha, eu vou expor. Não, eu tenho lindas aqui da minha princesa em casa, eu falo assim, uma pena que hoje em dia o mundo está com tanta maldade que eu não posso postar isso. Mas de que forma que aquela foto, aquele vídeo inocente dos nossos filhos pode acabar contribuindo para esse algoritmo e associando essa imagem e podendo parar até nas mãos dos pedófilos? Exatamente, né, Roberto? Você falou a palavra certa aí, algoritmo, né? Hoje os algoritmos, que nada mais são do que programas de computador que fazem recomendações para a gente o tempo todo, eles acabam sabendo muito mais do que nós mesmos. Então, eles recomendam para as pessoas certas aquele tipo de conteúdo. E, infelizmente, a gente tem uma rede invisível de pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. E isso traz uma movimentação financeira muito grande. Os pais que muitas vezes não têm esse filtro que você comentou, eu não vou postar esse conteúdo porque vai expor as minhas crianças, eles começam a ter lá 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores. Isso começa nos perfis de menores de idade a ter, inclusive, retorno financeiro. Então, você tem esse ciclo do vou buscar cada vez mais seguidores para ter um retorno financeiro em cima disso. E aí é onde até o Felca, né, como influencer, fez uma denúncia para dizer que isso pode ser, inclusive, uma irresponsabilidade dos pais por conta do retorno. Então, você está expondo menores de idade nesse tipo de posições, nesse tipo de conteúdo, para ter um retorno financeiro. Até que ponto isso é uma coisa bacana, é uma coisa, digamos assim, ética, né? Porque, legalmente falando, a gente estava até falando aqui agora há pouco, nós não temos leis específicas que contrariam isso. Se existe o consentimento do pai, muitos perfis estão lá escritos, olha, meu perfil é assistido pelo meu pai, pela minha mãe, mas até que ponto que isso vai trazer uma repercussão
para a psique daquele jovem, daquela criança, né? Eu falo isso tanto como especialista como pai. Eu tenho duas pequenininhas e eu, quando quero expor uma foto, exponho num perfil que é fechado, ali a minha família, e tem o meu perfil público. Então, são estratégias que a gente tem que aprender em relação a essas tecnologias para que a gente não deixe as nossas crianças expostas a esse tipo de conteúdo e essa internet, que apesar de ser uma terra que não é uma terra sem lei, é uma terra que expõe demais, como é o caso que a gente está vendo agora. Patrick, seja conscientemente ou inconscientemente, a gente quando fala a gente, eu incluo todo mundo, a gente está normalizando essa adultização, não são só as crianças. Hoje em dia é raro ver os pais que têm um filtro, e um filtro apurado mesmo, de falar assim, não vou postar. Às vezes a gente acaba, ai, tá tão linda essa foto, postei. Mas a mensagem que a gente está passando é muito além disso, né? Sim, sim. E a gente não vive só o momento de adultização, a gente vive também um momento de sexualização da criança, né? Então, foi o que a Kathleen falou, você vai comprar roupa hoje para criança, você não tem mais uma roupa infantil. Você tem roupas adultas, tamanho pequeno. Se a mulher adulta usa cropped, você vai ver cropped para criança. E a gente tem visto muito isso, né? Então, você tem esse incentivo à sexualidade desde pequeno. Só que a criança, ela não tem noção daquilo que ela está fazendo, né? A criança, ela não tem ainda esse desenvolvimento intelectual para poder falar assim, olha só, isso daqui pode, isso daqui não pode. Ela repete o padrão que ela aprende com os pais. Se ela vê a mãe maquiada e ela vê uma amiguinha maquiada, ela vai querer maquiar, né? Ela vai repetir isso. Se a mãe usa roupa curta, ela também vai achar que é normal. Então, nesse meio, a gente acaba também normalizando tudo. Se a mãe posta um monte de foto de biquíni, é normal postar foto da minha filha de biquíni. Postar da rotina é interessante. Agora, usar também a imagem da criança, né, assim como o professor falou, na rede social para monetizar, que hoje em dia tudo é monetizado, né? Hoje em dia a gente aproveita tudo na vida. Então, você tem uma criança de 5 anos que tem um perfil e ela nem tem acesso à internet, mas é cheio de foto dela de tudo quanto é jeito. Tem comentários aqui que já chegaram pra gente, eu convido você também a emitir a sua opinião sobre esse assunto, viu? Essa polêmica que o Felca levantou, apontando alguns influenciadores específicos, no caso o Ítalo, né? Que é um influenciador que eu confesso que eu nem conhecia, mas que ele tem ali várias meninas, adolescentes que dançam, e ele exibiu até mesmo, né, o pós-operatório de uma delas que tinha acabado de passar por uma cirurgia plástica. Tem um comentário aqui, boa tarde, coisas inofensivas se tornaram, né, algo perigoso na internet, é desesperador. O que, Kathleen, por exemplo, que você passou a falar assim, a partir de agora eu vou mudar minha conduta em relação à minha filha na internet, o que, por exemplo? Por exemplo, vídeos de maquiagem, né, que era o foco lá em casa. Ela já começou a se maquiar, era basiquinho, depois se maquiava muito mais forte, parecia que ia para um carnaval. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? A minha filha, ela era mais cheinha, então ela sempre colocou a blusa mais abaixo. Começou a assistir uns vídeos da idade dela, que eu deixo programada, mas a amiguinha já coloca uma roupinha mais coladinha, só. Aí ela começou a colocar a blusa pra dentro, querer colocar um shortinho. Eu falei, epa, você é criança, nós não vamos assistir mais isso. E assim, aí tiramos os vídeos. Foi para os joguinhos da idade dela. Mas sempre tem as propagandas. Naquele meio das propagandas tem uns joguinhos com umas bonecas sensualizando. Então eu falei também, vamos retirar isso daqui. Que é joguinho, a mamãe imprime e a gente vai jogar no papel. Porque, querendo ou não, você tira do vídeo, mas sempre tem algum lugar, em todos os lugares do celular, tem um perigo para a criança. Então, se você não estiver muito atenta, acaba que eles são levados ou para uma roupa, ou para uma maquiagem, ou para uma dancinha que parece muito inofensiva, mas não é, né? Então, dessas semanas para cá, e desde quando começou essa polêmica toda, lá em casa nós estamos muito atentos a isso, né? Então, parecia coisinhas bobas, uma blusinha que ela já quer amarrar para fazer cropped. Não, você é criança. Criança usa roupa de criança. Você está na sua fase de criança, então você vai curtir como uma criança. Vai ter a sua época que você vai poder se maquiar, vai ter que colocar a unha, vai poder vestir uma roupinha, mas agora você é criança.
Pode proibir, Patrick? Assim, como que a gente explica isso para os nossos filhos de maneira que eles entendam e não encarem como uma proibição de que, tipo, ó, tudo tem seu tempo e sua hora, porque às vezes eles não vão absorver dessa maneira, que vai chegar na escolinha, a amiguinha vai estar com a unha grande, a outra vai estar com cropped na festinha. Então, é importante proibir, vamos colocar assim, desde a primeira infância, né? Porque os pais, o papel deles é justamente colocar limite e frustrar as crianças. A gente hoje tem uma geração de pessoas que acham que pode fazer tudo, como por exemplo esse influenciador, porque não houve uma frustração, não houve limite, né? Ao ponto dele achar que é legal postar a recuperação de uma menina de 12, 13 anos numa cirurgia de prótese mamária, onde você tem uma idade mínima para começar a fazer esse tipo de cirurgia. Então você vai vendo uma série de erros. Mas é importante mostrar que tudo tem um limite e tudo tem uma consequência, tá? Não pode deixar solto, tem que colocar limite. Professor, nessa de ter que colocar limite, aí tem crianças que vão fazer escondido, né? Tem também como os pais fiscalizarem o conteúdo que eles estão consumindo na internet? Tem, sim, claro. E eu acho que tão importante quanto fiscalizar é conscientizar os filhos do porquê é necessário fiscalizar. A gente vê, olha a situação, né? A gente vê um rapaz que tem 20 milhões de seguidores. Isso é uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo. Olha o poder de persuasão que essa pessoa tem, né? Se a gente entrar na rede dele agora e ver essas denúncias, você vai ver ali milhões de pessoas defendendo ele. Defendendo a exposição de uma menor de idade, como a gente acabou de falar, que está se expondo de uma maneira que a gente não consegue prever qualquer repercussão futura. Então, existe sim essa possibilidade, existem uma série de aplicativos de controle parental, né? A própria Google fornece um aplicativo gratuito que pode ser procurado aí, inclusive instalado pela Google Play. A Apple também tem várias versões e até os próprios sistemas operacionais já estão vindo com esse tipo de controle para que os pais possam ali, de certa forma, regular a exposição desse conteúdo. Até porque agora, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados em 2021, a gente tem também um marco de regulação de outra tecnologia que é muito importante a gente citar aqui, que é a inteligência artificial, que está hoje no Congresso Nacional, que vai tornar tudo isso um pouco mais exponencial, mas nós temos sim condições de observar, de verificar o que está acontecendo, com o objetivo que precisa ser explicado, que é proteger as crianças desse universo. As pessoas me perguntam muito, o que é Dark Web, o que é Deep Web, né? O que é essa rede escusa? Gente, rede escusa está virando a internet como um todo. Porque hoje não existe mais regulação nenhuma. Se a gente acessa aplicativos de mensageria em alguns grupos específicos, o pessoal está ali colocando conteúdo ilícito e as empresas estão lá, mas eu nem vejo o conteúdo por conta da privacidade dos usuários. Mas essa privacidade é o que está levando essa exposição demasiada dos nossos jovens. É por isso que a gente precisa se atualizar, viu, pai e mãe? Quando fala Dark Web, Deep Web, você tem que entender o que é isso, corre atrás dessa informação. Tem um comentário aqui da Geisiane de Cachoeiro, de Itapemirim, acho feio adultos fazendo certo tipo de vídeo, né? Agora a criança é um absurdo, tinha que ter lei para isso. Eu acho que o Felco está certo, o Ítalo, ele não sabe o que está fazendo com os adolescentes, ficam sexualizando para ganhar seguidores. Outra mãe diz, tem que ter mais cuidado com os filhos. A Tássia também participa e falou que ela tem mania de dançar, né, com certas roupas curtas, bebê perto da filha. Aí ela chega da escola também com comportamento diferente sobre roupa, maquiagem. Inclusive tem amigas dela que sabem se maquiar como se fosse adolescente. Tá vendo? A gente tem que prestar atenção. Obrigada, gente, pela participação de vocês e acho que fica, né, o alerta aí para todo mundo em casa. Uma boa tarde, tá? Boa tarde. E olha, minha gente, toda segunda-feira você sabe, né? Dia de abrir votação aqui do nosso quadro A Batalha das Receitas. Você aí de casa vai escolher o prato que nós vamos ensinar na quinta-feira. Na verdade, olha só.